Malafaia do Bem destrói Nicolas Ferreira. Puta debate chato pra caraca. Eu sou a favor da continuidade no Vilela, hein? Dessa CPMI. Essa CPMI tem um papel importante e, portanto, nesse atual momento onde se abre novas camadas de denúncias que impactam diretamente no Centrão, com um envolvimento muito profundo sobre a relação entre... Falando nisso, Alexandre de Moraes está relatando o recurso do caso do julgamento da Mariana Ferrer. Vai dar maior merda isso. Tim Xandão, é isso aí. Vamos lá, queridos. Faltando 52 pila, gente. Pingos, pingos, pingos. A gente fecha rapidinho, queridos. Coisa boa, 9h25. A galera compareceu hoje. A audiência não tá muito boa, mas comparecer, vocês estão comparecendo. Vamos lá. Crise do INSS e crise do Banco Master. Eu, mais do que nunca, tenho toda a intenção de que essa CPI continue investigando. Então, quero aqui declarar o meu apoio na continuidade da CPMI. Segundo, que também apoio a CPI, tanto que assinei no dia 8 de dezembro o parecer favorável à CPI, apresentado pelo deputado Hollenberg. Eu queria solicitar à assessoria que a gente pudesse passar 3 ou 4 slides, para que a gente pudesse fazer aqui uma breve consideração sobre a fraude no INSS. Com uma linha do tempo, que eu acho que é importante, porque essa é uma contribuição nossa para o relatório do deputado Alfredo Gaspar. É muito importante para nós que a linha do tempo seja registrada. Em 2019, no governo do Bolsonaro, os descontos associativos explodiram. Por exemplo, a Conafer aumentou em 16,185% o valor arrecadado correspondente aos descontos realizados nas aposentadorias. Nesse período, o responsável pela facilitação dos descontos foi o senhor Oliveira. Ele foi diretor de benefício e virou presidente do INSS e ministro do Trabalho, neste mesmo ano, no governo de Bolsonaro. Hoje, ele usa a tornozeleira eletrônica e é investigado nas fraudes do INSS. Indicado por Bolsonaro, que já teve na CPI e foi muito bem tratado aqui por diversos parlamentares. Eu quero registrar oficialmente este momento. O segundo slide, por favor, é sobre o Banco Master. Tem cronologicamente uma importância, porque foi também em 2019 que o Banco Master, que o Banco Máximo virou Banco Master, e Daniel Worcário teve autorização para operar no mercado financeiro. Especificamente, em 14 de outubro de 2019, o presidente do Banco Central, nessa época, era Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro. Importante relatar que essa CPMI também convidou Campos Neto para estar aqui na semana que vem. Acho que é uma importante decisão desta comissão. O Banco Master operou por todos esses anos sem intervenção do Banco Central e sem investigação da Polícia Federal. E aqui tem um quadro da influência política, que eu acho que é muito importante também a gente perceber como que a influência política e o financiamento estão relacionados. O Banco Master teve a liberação para atuar na ilegalidade por anos, graças à influência política de políticos da direita e do Centrão, garantindo blindagem nas investigações. E vamos aos nomes. Nicolas Ferreira utilizou o avião de Worcário para passar por todas as capitais do Nordeste em 2022, junto com pastores e com lideranças bolsonaristas. Ele utilizou o avião em viagem para uma reunião com Jair Bolsonaro em Brasília durante as eleições de 2022. Ciro Nogueira, também citado e apresentado a sua imagem aqui, foi chamado de amigo de vida de Daniel Worcário. O senador apresentou uma emenda para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão por depositante, beneficiando diretamente o Banco Master. Worcário festejou a apresentação dessa emenda, mas a emenda não foi aprovada. Entidades ligadas à Igreja Lagoinha. A Igreja Lagoinha tem também um papel central aqui. É a Igreja Lagoinha que aparece em um dos lados mais obscuros da investigação sobre Worcário. A influência de Worcário envolve também entidades religiosas e principalmente a Igreja Lagoinha,
O pastor André Valadão é pastor da Lagoinha que mantém relações antigas com Vorcaro. Pessoas próximas dizem que os dois teriam se conhecido ainda na infância em Belo Horizonte. A proximidade entre as famílias também inclui o casamento da irmã de Vorcaro com Fabiano Zetel, ex-pastor ligado à Igreja Lagoinha. Isso é importante, presidente, na CPMI, porque o pastor André Valadão é próximo a Felipe Macedo. Se eu fosse esse deputado, não usava esse sobrenome. Pois é, Xanda, eu fico dividido. Malafaia é foda, é uma lembrança horrível. Mas pensando em algoritmo do YouTube, fica uma sugestão aí, tá, Xanda? Vai ser o corte do Metacorte. Faz o corte aí. Malafaia do bem detona Nicolas Ferreira. Que o Dorival do Malafaia, de fato, assim, ele tem um nome que, digamos que pro algoritmo do YouTube, já que o Silas Malafaia é esse inferno em forma de guri, é sempre uma boa para furar o algoritmo, né, gente? O pessoal vai clicando achando que é o Silas Malafaia e é o Dorinaldo Malafaia. Vamos pingando, gente! Felipe Macedo faz parte dos Golden Boys que desviaram mais de 700 milhões do dinheiro dos aposentados e pensionistas por meio de associações. A CPMI precisa descobrir se houve lavagem de dinheiro também por meio da igreja. Os requerimentos para aprovação e quebra de sigilo do pastor Valadão nunca foram pautados na CPMI, por isso que eu tenho solicitado o reposicionamento deste requerimento. Outra influência da Igreja da Lagoinha, o relatório do COAF identificou transferência de aproximadamente 3,9 milhões do Banco Master para a empresa Amando Vidas Produtora e Gravadora Limitada, companhia associada ao grupo religioso da Igreja Batista Lagoinha. Essas transações podem indicar lavagem de dinheiro de aposentados e pensionistas que tinham empréstimos consignados no Master. E aqui eu quero responder ao presidente sobre o nosso debate no início da CPMI. Não há problema, presidente, em repassar dinheiro ou emenda para instituições religiosas. O problema é que o Banco Master e Daniel Vorcaro são os maiores investidores. Como é que é? Precisamos parar de demonizar nomes. Tem igreja com o nome da Lagoinha que usa dinheiro do dízimo para construir casa para os irmãos que não tem uma. Não, é isso, Lucão. Lucão, saudade de você, cara. Tava meio sumido esses dias. Eu vi você em outras lives aí. Eu monitoro as outras lives. Vocês acham que eu sou fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro. Gente, 5 pessoas podem mandar 10, gente, pra gente fechar aqui essa meta numa boa. Mandar um beijão pro Lucão, que sempre tem boas sugestões pra gente. E é isso também, tem que parar de demonizar os nomes. Tem que a gente tem que... Sabe o que a gente tem que fazer? Vai ser uma direita, a gente tem que comer eles, literalmente. Vou fazer um elogio pra uma pessoa que eu não gosto aqui. Sabe por que o Thiago dos Reis faz muito sucesso? Não tem nada a ver com verdade ou mentira das informações. Ele usa uma estética bolsonarista. Ele não tem medo de usar o verde e amarelo. Isso é bem interessante. Mudei de horário de trabalho, tô me habituando com o horário. Tranquilo, querida. Ô, Gabi! Olá, chat. Que saudade, querida. Faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo. Crente é uma desgraça, diz o Rafinha aqui com nós. Turma, mas o Thiago dos Reis, ele tem umas sacadas para estética no YouTube. Eu não sei fazer e nem quero. A ideia da minha comunicação é um negócio mais informativo. Mas tem muita gente, inclusive do campo da esquerda, que copia algumas coisas dos bolsonaristas, tá? Não estou falando de desinformação, estou falando de estética e apresentação dos conteúdos. Mas o Dorinaldo Malafaia pode ser o Malafaia do bem. Investigados no Brasil de hoje. As investigações envolvem a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado no Senado, o escândalo da compra do Master pelo BRB em Brasília. E ainda podem existir muito mais denúncias. Mas uma entidade que representa o banco, o braço social da Igreja da Lagoinha, é a Fundação Oasis. A Fundação recebeu ao menos 3,6 milhões de emendas parlamentares do presidente, do senador Carlos Viana. Aqui, como mínimo, nós precisamos verificar para dar transparência se não há, por parte da Igreja, uma lavagem de dinheiro utilizando o depósito, Rogério,
dessas emendas. É fundamental aprofundar para dar transparência nessa questão, porque me ocorreu a lembrança de um fato e de um episódio bíblico, que é a expulsão dos vendilhões do templo. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Era menino? Quando Jesus exatamente expulsa os comerciantes que utilizavam durante a Páscoa, comerciantes cambistas que utilizavam da fé exatamente para ludibriar, né? A fé e ludibriar. Rogério, deputado Rogério, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem uns vendilhões, com todo o respeito que eu tenho aos pastores, às igrejas, mas vendilhões da fé, como é o caso de Nicolas Ferreira, que saiu patrocinado por Fabiano Zettel, com o maior doador privado das campanhas de Jair Bolsonaro em 3 milhões e Tarcísio Freitas em 2 milhões de reais. Isso é, num aviãozinho patrocinado, não é à toa. O cérebro da Lagoinha, André Valadão, e os seus 2 obreiros, os 2 vendilhões, Fabiano Zettel e Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, para que todos saibam, deputado do PL de Minas Gerais, surge no fim dessa estratégia como um obreiro em construção de uma cadeia de chantagem e ilegalidade da Lagoinha, denominação religiosa onde pregou e por cujo caixa foi pago em 2022 para fazer campanha para Jair Bolsonaro. Os vendilhões, coronel, fazem parte disso. Eles vendem, eles patrocinam, eles têm articulações ludibriando a fé da população. É isso que está acontecendo. Então, quando Vossa Excelência diz qual é o meu problema com o Nicolas Ferreira, o problema não é com o Nicolas, o problema é com o seu método de utilizar da fé do povo brasileiro, de financiamento e lavagem de dinheiro através da Lagoinha para patrocinar a campanha de Bolsonaro, utilizando a fé, e está claro isso nos documentos. Que bom que nós estouramos isso, porque até então tudo isso estava debaixo do pano, tudo isso estava escondido, porque não foi apresentado nada pelo Banco Central no momento, na época de Bolsonaro, e veio à tona agora. Dorinaldo Malafaia, o Malafaia do bem, meus queridos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!